Beleza. Todo mundo tá vendo ou não? Tá pequeno. Tô vendo, mas ainda não tá em apresentação. Vou colocar aqui. Beleza. Nossa, não tá indo. Acho que vai ter que fazer que nem da outra vez, de sair e colocar já direto em apresentação. Stop Tem alguém share. gravando. Aqui. Aqui, agora dá, né? Uhum. Bom, no encontro passado, ficou faltando falar sobre fusão cognitiva. Ficou 2 tópicos, fusão cognitiva e esquiva experiencial. Peraí que tá ruim de mexer. Acho que ficou Voltei, ok. Vini, desculpa. Tinha me ligado, precisei Isso. atender. Sem problema. Então, assim, o cliente, ele vem muito, devido à nossa cultura também, o cliente ele vem muito fusionado com o que ele pensa ou com o que ele sente. Então, se eu estou sentindo medo, então eu sou medroso. Se eu estou ansioso, se eu estou sentindo ansiedade, eu sou ansioso. Então, eu sempre tenho. Então, o cliente ele vai chegar muitas vezes muito fusionado com o conteúdo. E Isso. aí, isso é uma das coisas que a gente começa a ficar treinado a perceber. Assim. Então, quando a gente está muito fusionado com o conteúdo, acontece o que a gente chama muitas vezes de, já vou indo para o próximo tema, de esquiva experiencial. Então, ela é uma consequência imediata da fusão, com instruções mentais que encorajam a supressão, o controle ou a eliminação de experiências cuja expectativa é a de que sejam estressantes. Eu lembro muito bem quando eu apresentava trabalho na faculdade, tudo. Eu lembro que eu tentava não ficar nervoso. Eu tentava, eu preciso, não posso gaguejar, eu não posso sentir isso. E aí eu tremia, segurava a folha e ficava com a mão tremendo. Daí eu tentava segurar com as duas, tremia tudo, travava tudo por causa que eu ficava tentando me esquivar das sensações que eram comuns. Que elas, Sim. de qualquer forma, quando você vai apresentar alguma coisa, tem um certo nível de desconforto também. Mas antes eu não sabia disso. Antes eu tentava eliminar e parecer super confiante. Né? Não considerava a ansiedade ali como algo natural do momento, né? Era algo a ser suprimido, Não. não só na experiência, como uma esquiva comportamental, né? Então, se eu tô tremendo, eu quero parar de tremer. Né? Se eu tô gaguejando, Exato. eu quero parar de gaguejar. Eu não consigo seguir gaguejando, eu não consigo seguir tremendo, eu não consigo seguir sentindo ansiedade, né? Como se essa fosse a única fórmula mesmo, né? É. Dá o canto das sereias, né? Tanto a fusão cognitiva quanto a esquiva experiencial afetam significativamente quem pensamos que somos. Ficamos cada vez mais enredados em nossas auto-histórias e ameaças às nossas autoconcepções se tornam centrais. Então, quando você está muito ocupado em ser o que sua mente diz que você é, deixar de lado os seus hábitos normais se torna impossível. Que era o que acontecia comigo, né? E mesmo quando isso seria obviamente útil. Então, eu gastava uma energia absurda para tentar evitar desconforto, ao invés de me dedicar a uma apresentação, por exemplo. Sim. Eu acho engraçado como essa frase já é uma frase de difusão, assim, né? Então, quando você está muito ocupado em ser o que sua mente diz que você é, daí você deixa de lado, enfim. Então, você já está separando o que a sua mente Já, fala de você daquilo que você é. Porque a sim. gente tende a acreditar muito, né? Então, eu sou essa pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa brava. E ali não, Uhum, né? Nessa frase já fala o que a sua mente está te dizendo. Então, já é uma exato. frasezinha de difusão, né? Uhum. Então, é bem comum o cliente vir com essa fusão cognitiva. Então, na abordagem da ACT, um objetivo de vida saudável não é tanto sentir-se bem, mas sentir bem. É psicologicamente saudável ter pensamentos e sentimentos desagradáveis, além dos prazerosos,
isso nos dá pleno acesso à riqueza de nossas histórias, pessoas únicas. Isso aí. Então, assim, na ACT, a desfusão envolve aprender a estar consciente e atento ao próprio pensamento, quando ele ocorre. A aceitação envolve o processo ativo de se engajar algumas vezes, aumentar a rica complexidade das próprias reações emocionais, como um meio de fomentar a abertura psicológica, a aprendizagem e a compaixão por si mesmo e pelos outros. Então, Bonito, né? bonito, né? Eu gostei muito da definição, assim. Eu gosto também. E realmente, daí quando eu entendi que eu não precisava mudar, eu não precisava ser um cara sem medo, ou um cara que ou gaguejava, ou algo assim, é muito libertador por outro lado, né? Sim, Então, eu acho que isso, a gente consegue ter uma vida mais plena quando a gente consegue vivenciar o todo mesmo. E até exato. se expor muito mais, né? Bem validante, né, esse pedacinho, assim. Eu lembro que quando eu li, eu pensei, nossa, que bom ouvir isso, assim, ler isso, sabe? Uhum. Gostei, assim, para minha vida pessoal mesmo. E ficou alguma dúvida para vocês desse primeiro encontro? Acho que esse é o último. Uhum. Continua aqui, eu acho que é mais. É mais isso, eu acho. É. Como que foi para vocês? Foi para O quem tá Lucas, chegando. o Lucas acabou de entrar. Então, o primeiro encontro a gente terminou agora no segundo. Sim. Deixa Mas eu eu achei um ver bom aqui. primeiro capítulo, assim, no livro. Eu gostei do jeito que o livro começa. Do jeito que esse primeiro capítulo termina. Você termina acolhendo, sabe? Validando a Aham. vontade de seguir. E E a Érica, começa polêmico e termina mais suavinho, assim, validando, né? Acolhendo. Exato. Bem isso, Eu parece acho uma legal facada no começo. eu acho legal porque parece muito a prática, né? Que você vai da desesperança à criação de algo. É meio que isso, né? Uhum. A gente É foi da verdade, desesperança sobre sofrimento humano a realmente o que que a gente faz então com isso, né? Isso é muito legal. faz Ele foi isso um com a capítulo gente, bem né? completo, né? Ele é o resumo de tudo num capítulo. Ele já te É, É. mostra a prática. legal, gente. E o segundo capítulo, o que que vocês acharam? Qual foi a impressão dele, assim? Porque Oi, eu particularmente gente. achei diferente. Oi, Uhum. Gente, eu não Lucas. posso abrir a câmera porque eu tô sem a minha webcam aqui, né? Então a outra tá quebrada, arragaçada. Eu achei, gente, eu achei muito legal, mas achei ao mesmo tempo muito acolhedor no começo, que ele já explicou a chatice que é estudar o rolê, entendeu? Então eu falei, gente, que acolhedor. Mas eu achei importante rever algumas coisas, entender o contextualismo funcional, que é a proposta que ele traz. Eu achei interessantíssimo. Uhum. Mas não é assim, aquela coisa reforçadora, assim, ai meu Deus, que É. delícia, tá Ficou uma parte boa. mais teórica ali, né? É, Mais introdutória. mas ele faz essa questão de tornar mais acessível ao longo da leitura, né? Então sempre tem um Sim, ou seja ali para verificar. Então, é já isso. entrando no capítulo, que é legal que já tem um link com o anterior, né? Quando você Sim. entender plenamente os fundamentos subjacentes da ACT, será capaz de Dani, avaliar que não suas tá aparecendo, eu aplicações... acho, Não? a apresentação. Eu, por exemplo, estou vendo o último slide. Não está aparecendo. Você vai ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Eu Total, que nem na coloquei. semana passada. Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que esse... Ah, não, é esse aqui. Deu? Isso. Aí, agora foi. Ah, vou aprendendo. Conforme vai passando o tempo, eu vou aprendendo. Então, quando você entender plenamente os fundamentos subjacentes da ACT, será capaz de avaliar que as suas aplicações potenciais legitimamente se estendem mais além do consultório do terapeuta. Então,
eu acho que você consegue aplicar mais a arte ou até entender mais os processos quando você começa a aplicar na tua vida. Então, pelo menos para mim, assim, teve uma mudança não só como clínico, mas também como pessoa. Até o exemplo que eu estava Sim, falando para vocês. Então, quando você começa a entender como filosofia, você também começa a se expor mais, né? A tentar explorar mais. Eu lembro que a Michelle Saban, ela falou que uma coisa muito interessante, que na arte não existe hipocrisia. Você não consegue o que se você não consegue, se você também vai ter que desenvolver na tua vida também. Não dá para ser um terapeuta bem diferente do que você é como pessoa. Então, acho interessante que te desafia também na parte pessoal. Pelo menos para mim legal foi. isso, né? Aham. E para além de só entender a arte e levar ela para a vida, acho que quando a gente vai para os pressupostos filosóficos, assim, a gente tem, parece uma nova visão de mundo, assim, a gente é obrigado a sair do senso comum, daquilo que o senso comum traz, trazer uma nova visão e, de repente, você começa a enxergar o mundo todo à sua volta dessa forma, assim, a partir da arte e a partir do que se cria também, né, da arte, que é Aham. essa filosofia por trás, assim, eu acho isso legal. E acho que o livro propõe isso, né, que a gente veja para além do terapeuta, mas sim como pessoa, e acho que ele vai conseguindo causar esse impacto assim na gente, conforme a gente vai lendo, sabe? Uhum. Difícil não ser atravessado aí pelas frases do livro. Vou passar aqui, peraí que trava. Aí foi. Opa. Quer que eu vá? Pode ir. Filosofia da ciência, o mainstream. O objetivo do exame dos pressupostos não é tanto justificá-los, mas possuí-los e eliminar inconsistências acidentais. Uma criança é ensinada, isto é uma bola. Dentro dessa sentença existem pressupostos, isto é, que a bola é real e o nome corresponde a ela. Hum. Esses pressupostos são fundamentais para pelo menos dois tipos de filosofia da ciência, ambos as quais tratam as partes ou elementos como primários e encaram a verdade como uma questão de correspondência entre as palavras e a realidade. Então, acho que nesse pedaço ele tá trazendo o que ele tentou explicar sobre o realismo e o formismo, né, que são algumas formas de enxergar o mundo, alguns pressupostos que partem de aquilo existe no mundo, né, de que aquilo é real. É interessante porque o realismo é uma perspectiva, né, um pressuposto filosófico que está muito presente no cotidiano. A gente tranquilamente olha para as coisas e fala assim, ah, não, porque eu estou pegando essa caneca, se eu estou vendo, ela existe, né? Enquanto que outros filósofos, às vezes, trazem uma perspectiva de que isso aqui que eu estou vendo não é necessariamente real, mas pode ser também uma percepção minha. E aí tem o pragmatismo que vai para um outro lugar ainda. Então, Uhum. eu acho que Não está dá. enraizado na nossa percepção do senso comum também, mas tem esses Uhum. pressupostos por trás, né? Se eu sinto ou percebo é real. Essa crença, né? Como se fosse. Se eu sinto ou percebo é real. Isso, E nem sempre, né? exato. O objetivo abrangente da análise é criar adequadamente um modelo do mundo. Quais elementos e forças fazem esse sistema funcionar? E ela é respondida pela capacidade preditiva do modelo. Pressupõe-se que o mundo real é reconhecível e que já está organizado em partes. Hum. Isso eu vejo muito presente quando você vê uma notícia, por exemplo, assim, foi descoberto na ciência tal coisa, né? Então, assim, tinha uma coisa lá real para se descobrir, né? Então, o cientista foi lá e encontrou aquilo, né? É uma perspectiva realista, né? De que aquilo está no mundo como uma verdade e aquilo foi encontrado, né? Enquanto que Uhum. outros pressupostos vêm de uma forma diferente, assim. De que, por exemplo, essa explicação para esse fenômeno é uma explicação que corresponde com a interpretação que se tem agora, mas se vier uma interpretação melhor, vai ser essa que vai entrar no lugar disso. Então, não tem muito essa ideia de descobrir o mundo, coisa real por trás do mundo, assim, né? Uhum. Considere como essa ideia se desenvolve na terapia. Uma pessoa chega à terapia dizendo: eu sou uma pessoa terrível, ninguém jamais vai me amar. Os clientes, com muita frequência, tentam justificar tais pensamentos disfuncionais, fazendo alegações sobre o que é real. Não estou apenas achando isso, eles dizem. Ao dizerem verdade de modo frequente,
eles não pretendem dizer que ajuda a ser guiado por esse pensamento particular. Os clientes muitas vezes parecem enredados em suas próprias histórias, suas próprias redes ontológicas. Implicitamente, desafiam os terapeutas a desfazer essas redes e a lhes provar que estão errados ou admitir que a mudança é impossível. Sim. Então, se você parte dessa ideia do real, da verdade, você pode ali tentar solucionar um problema que não necessariamente precisa ser solucionado, né? Então, tentar fazer o cliente acreditar que, na verdade, ele não é uma pessoa terrível. Seria um esforço... Ele vem com esse objetivo, né? Né? De eliminar isso, ou de não entrar mais em contato com isso. Não, se isso é verdade, então eu preciso eliminar isso. Isso. Essa é a minha história, essa Gente. é a única verdade. Pode falar, Lucas. Ai, desculpa que a câmera não sinaliza que eu quero falar, não tem que abrir o áudio. O estímulo, né? Vai ter que gritar. Tem um livro que eu tô lendo agora, chama Liberte-se, que vai falar Isso justamente ali. sobre essa armadilha da felicidade, sabe? Uhum. Nossa, e aí eu acho que entra muito nisso, como a gente fica preso, estabelecendo as nossas relações única e exclusivamente sobre estar bem, como se saúde mental fosse necessariamente estar feliz. E qualquer coisa que foge disso, a gente tem que agir de forma excludente, né? Indesejado, não quero. Então, tipo, isso é um big problem, assim, para terapeutas ensinarem seus clientes a tudo bem ter sentimentos desagradáveis. Isso não vai tornar você uma pessoa ruim, ou não vai fazer com que sua vida acabe. Mas isso frequentemente na sociedade é vendido como você precisa estar feliz para estar bem, né? Então, o bagulho é louco, é luta na vida da gata, viu? Mas estamos fazendo. A pessoa, para além de poder ficar presa nessa narrativa ruim, ela pode ficar presa nessa narrativa da felicidade, né? Então, eu Sim, só vou ser plenamente feliz quando eu fizer tal coisa, a pessoa acredita isso como uma verdade absoluta, enfim. E aí sim. não percebe que é um grande paradoxo, porque aquilo que ela acha que vai deixar ela feliz é o que está gerando o sofrimento dela, né? Os Uhum. esforços em função daquilo de estar plenamente feliz, né? Quando, na verdade, se ela só seguisse a vida com as oscilações normais de humor, talvez ela fosse ainda mais feliz. Então, Então, tudo depende da forma como ela vê o problema, né? sim. Eu acho que nesse sentido aqui do slide, se você fica preso a essa sua história, assim, independente se é essa história ruim ou essa história da narrativa da felicidade, pode ser um problema. A ACT é fundamentalmente diferente das abordagens anteriores. Está baseada em uma filosofia pragmática da ciência, denominada contextualismo funcional. Então, a natureza do ato é definida por suas consequências pretendidas, não pela sua forma. Você pode ir andando até lá ou de bicicleta, ou isso ainda é ir ao mercado. Você sabe que está feito quando chega lá. Então, assim, o contextualismo vai olhar sempre de uma forma mais contextualista mesmo, né? Não só para topografia. Então, a gente sempre vai estar olhando a função daquele comportamento, né? Isso, Em e o qual que se contexto ele pretende, está né? inserido? Em qual contexto ele está inserido, né? Em qual lugar esse pensamento está acontecendo? Então, por exemplo, eu ficar nervoso aqui não é um problema, porque nesse contexto ficar nervoso é super adequado. Então, assim, você está sendo exposto, outras pessoas estão te avaliando. Então, é uma ciência que considera mais, ou a análise considera mais o contexto. Antes de tentar mudar o comportamento, a gente precisa entender em qual contexto ele está inserido. Então, Sim. é assim que a gente vai se basear muito no contextualismo funcional. Legal Terapia esse da exemplo que você deu, porque se você for pensar o que você está pretendendo, né, ministrar um grupo de estudo, enfim, adquirir conhecimento, de repente conseguir aprofundar discussões e tudo mais. Se a gente mirasse só na ansiedade, vamos diminuir a ansiedade do Vini, talvez a gente desconsideraria o que você pretende com isso, né? Por isso que eu Exato. acho que o contextualismo funcional, ele cabe bem nesse exemplo, porque se você é uma coisa que você pretende, talvez a gente não precise mirar em diminuir a ansiedade, mas sim fazer Exato. com que você caminhe com o grupo, que você consiga concluir com isso. Isso vai ser valoroso para você no fim, né? E só o fato de você entender o contextualismo funcional, você
de uma certa forma, fica mais flexível também, né? Então, porque assim, se eu paro para tentar eliminar a minha ansiedade, dificilmente eu ia me expor a esse contexto. Eu ia ficar evitando cada vez mais. Então, daí ele começa a falar um pouquinho da questão da flexibilidade cognitiva, né? Uhum. Então, quando você começa a enxergar de outras formas, você começa a enxergar de uma maneira mais flexível, onde você consegue ter ações mais adequadas, vamos colocar, ou mais funcionais. Isso. Posso Quer que eu leia? Não, até só vou pegar uma parte, assim, ó. Na prática, todas essas maneiras de mudar a mente de um homem se reduzem à manipulação do seu ambiente, verbal ou outro. Então a gente se você olha para dentro, se eu sou nervoso, ou irritado, ou ansioso, você fica impotente, não tem como mudar isso. Mas a partir do momento que você começa a entender o sentimento relacionado a um contexto, você tem mais, você consegue agir sobre a situação de uma forma muito, você consegue manipular de uma forma mais adequada. Sim. Tá Exato. tranquilo. Tranquilo. Agora vai falar dos valores, né? Isso, daí que a gente. Então, assim, mas então a gente tem que fazer todo o cliente se expor aos desconfortos. Então, nem sempre. Então, tudo depende também quais são os valores daquele cliente, né? Então, qual é a realidade dele? Por exemplo, o cara não quer ser um palestrante, ele não quer falar bem. Então, por que que ele tem que se expor a isso também? Tem escritas experienciais que são ótimas. Você Aham, acha? A gente precisa disso na vida também. Se a gente for se expor a tudo sem funcionalidade, a aham. gente vai pirar, Não ter uma fica nem vida totalmente saudável, né? aversiva. Então, aí é uma outra milha, né? Essa frase aqui, né? A não ser que os valores e objetivos sejam claramente especificados, não há como avaliar o que é funcionalmente verdadeiro ou falso. Eu acho legal. Eu tenho um caso específico em que a paciente trouxe um término de relacionamento e um incômodo por estar feliz, por estar seguindo a vida, por estar, né, ficando com outras pessoas e tudo mais. Uhum. Passou muito tempo da sessão perguntando se isso era certo ou errado, se isso era o jeito certo ou não, como se existisse um jeito certo de sentir depois de terminar um relacionamento, assim, né? Um Poderia ter caído formato. muito em tentar discutir isso com ela, assim, mas não era questão, né? É verdadeiro para ela, é correto para ela, faz sentido, né? Tá fazendo isso agora. Então, eu acho que ter a visão, assim, contextualista funcional elimina a gente de certos julgamentos também, do que pode ser certo Sim. ou errado na terapia, né? Como esse exemplo do cara que quer ser palestrante, ou chega alguém, sei lá, com um déficit em habilidades sociais, assim. A gente podia muito bem mirar e falar, pô, essa pessoa tem que aumentar, então, as habilidades sociais dela e ir direto nesse objetivo terapêutico. Mas isso não é valoroso para a pessoa, né? É valoroso em pequenos contextos. Será que eu vou mirar em habilidades sociais de cara? Ou vou tentar entender o que funciona, o que a pessoa pretende na vida dela, para daí ver se é válido trabalhar as habilidades sociais ou Uhum. não. Então, é legal isso. Antes de qualquer intervenção, entender isso, né? Sim, exato. É. Então, é, a previsão e influência dos eventos psicológicos devem necessariamente estar em íntima sintonia com os valores e objetivos do cliente para que faça algum sentido. Então, se ela não tem alguma relação, não tem por que você fazer essa intervenção também. Senão a gente Sim, fica preso àquela regra, você tem que experienciar tudo. Então, ou às vezes eu lembro que o cliente falava, como que eu queria parar de procrastinar em tal situação. Eu falei, nem sempre você vai conseguir não procrastinar, dependendo do quanto é difícil aquela situação, do quanto é sim. custoso. E procrastinar o quê, né? Porque procrastinar tem a ver com motivação. E quando você olha para motivação, às vezes a pessoa está procrastinando justamente porque ela não está fazendo uma coisa de interesse ou do valor da vida dela. Aí você tenta eliminar a procrastinação, mas daí você ignora que a pessoa, na verdade, às vezes está estudando uma coisa que não quer, que não faz sentido nenhum para ela. Exato. E simplesmente vamos parar de procrastinar porque é errado. E nem Sim, sempre. A é, gente só precisa entender. sim. Existe um jeito certo de viver que é não É, procrastinando e a gente tem que isso. fazer essa pessoa não procrastinar, né? Mas é passado isso culturalmente, né? Sim.
Então, abrindo mão da ontologia... Oi? Quer falar algo? Vê se Eu, abriu o eu ia microfone. falar uma coisa que eu lembrei. Eu lembrei de uma situação, de um caso muito específico essa semana, que é muito sobre isso. Estava com um problema para estudo. E a gente foi investigando, descobriu que o problema era o tema. Falamos, tá, beleza, e aí? O que a gente vai fazer então, né? O problema é o tema. Aí, bicho, a gente entrou numa espiral de esquiva experiencial, de ter que falar com o coordenador, com o orientador, porque ia ter problema. E era muito claro, assim, que grande parte da esquiva experiencial era por achar que tinha um jeito certo de estudar e se julgar desde a infância por não estudar do jeito certo. Porém, histórico escolar sem problema algum, universidade pública, mestrado sem problema algum direto. Tipo, não tem histórico nenhum de dificuldade para estudo, não tem histórico nenhum de dificuldade de aprendizagem, mas por achar que tem um jeito certo, Trazer um sofrimento. sempre achou que não era suficiente. Sempre achou que então estava fazendo errado. Sempre tinha aquele... É um julgamento independente do que foi executado, sabe? Porque como não foi dentro de normas específicas que falaram que era a forma certa de executar aquilo, não importava a consequência final, que era conseguir fazer. Né? Importava o julgamento que as pessoas teriam pela forma que foi feito, não o resultado final. E daí é muito legal entrar em contato com esse tipo de coisa, porque coloca as pessoas em uma perspectiva muito diferente para olhar para a vida. Sim. Porque daí começa a fazer a gente questionar grande parte dos julgamentos que a gente tem sobre a gente, porque a maior parte deles é sobre topografia, não é sobre o resultado final, né? Exato. É as regras sociais que a gente aprende a gente tem que ser bonito para ser feliz, a gente tem que ser magro para ser feliz, a gente tem que ter dinheiro e ser bem-sucedido para ser amado, a gente tem que... São várias regras sociais que falam de topografias que não tem nada a ver com o resultado final. Mas a gente se julga pessoalmente se a gente não cumpre essa topografia, tipo, e a sociedade coloca aí muitas vezes familiares e amigos e, né, pessoas muito próximas, não só a sociedade, é uma coisa muito maior, né? E é muito legal pensar dessa forma, porque daí ajuda a gente a, tipo, ir quebrando aos poucos todas essas regras com os pacientes, do quanto muitas vezes as topografias que foram citadas para eles não, inclusive, fadam ao fracasso, não chega ao resultado final, porque Você vai não trazer tem mais sofrimento. correlação entre os eventos, né? E Tipo, se a gente for olhar a consequência, né, Fer, do teu cliente, ele está atingindo as consequências. tá? Né? Sempre Então, atingiu. então, assim, é mais é legal que está resumindo bem essa parte aqui. É mais a questão da história dele, de como ele aprendeu isso mesmo. E a gente está ensinando uma outra forma, né? Então, Que é se você uma se forma... entrasse nessa demanda, ia continuar o problema. Né? Se a gente entrasse em só resolver demandas práticas de horário para estudar, não sei o quê, e focasse só nisso, como se fosse algo, inclusive, só do sujeito, né? De tipo, uma responsabilidade só pontual dessa pessoa, a gente às vezes esquece o quanto isso, na verdade, é um aprendizado, né? O quanto existem outras pessoas envolvidas, o porquê que essa pessoa pensa dessa forma, age dessa forma, por que foge tanto, né? É claro que vai fugir de uma experiência que é extremamente desagradável. Né? E a gente pode cair também em ser um personal organizer da vida da pessoa, né? Enquanto que não é esse o foco, assim. E até nesse capítulo, no final, a gente vai mostrar um pouco o problema de ser esse Como que é que você falou, Mari? Personal organizer. Exato. E quais são os problemas de ser esse tipo de profissional? Sim. Que também tem seus prejuízos, né? Sim. Mas é bem isso. Então, a gente vai ajudar o cliente a abrir mão um pouco da ontologia e conseguir olhar mais para
para outras soluções, né? Eu conseguir analisar mais a realidade dele. Isso. Uhum. Então, a adequação entre o contextualismo funcional e a agenda clínica. A maioria dos clínicos querem uma análise que faça o seguinte: explique por que as pessoas estão sofrendo, permita-nos predizer o que as pessoas com problemas psicológicos particulares irão fazer, diga-nos como mudar o curso dos eventos de modo que essa pessoa em particular, com esse problema, em particular, consiga obter o melhor resultado. Então, então acho que a gente sempre vai querer uma interpretação, uma previsão e influência. Então, são objetivos analíticos naturais do clínico. Os clientes também querem essas coisas dos profissionais que aconselham. Então, normalmente os clientes vão vir sempre com essa demanda também, né? Tipo, como que eu vou interpretar esses eventos, quais são as previsões, o que eu posso fazer, e a gente também conseguir olhar o que está influenciando aquele comportamento. Então, são essas coisas que a gente também tem que mostrar para o cliente. Sim. Posso passar, Mari? Pode ser. Sim. Então, o cliente ele normalmente vem com essa demanda, né? Mas porque eu sou assim, o que eu posso fazer a respeito? Então, e como mudar isso? Como não sentir isso? Então, a gente também tem que tomar cuidado para não entrar numa cilada de ficar tentando sempre resolver essa demanda do cliente, né? Isso. Que isso pode ser exatamente o problema. Assim como a Fer trouxe também. Se ela ficasse tentando achar soluções para ele ser mais produtivo, mais eficaz, como ele consegue isso, o quanto isso poderia ser prejudicial, né? Ia ficar bem repetitivo, vamos colocar. Mas fica aquela sessão mais travada, né? Sim, até porque ia ser frustrante, né? A Uhum. pessoa ia lá organizar horário, agenda, não sei o que, nananana. E de repente a pessoa não ia conseguir fazer do jeito que ela está pensando que vai fazer, porque na verdade já está tendo as consequências lá, né, necessárias. E aí ia ficar meio frustrante, assim. A pessoa chega e fala, eu não consegui de novo cumprir com os horários. Mas aí você vai ver ela tá cumprindo com tudo na vida dela, sabe? Sim. Mas aí você fica preso junto nessa regra do que é certo para a vida da pessoa e fica os dois lá frustrados, né? Uhum. Deixa Partindo da... Tá eu certo tirar meu o... slide? Tá. Opa! Da filosofia à teoria Aí, e para a terapia. isso. Suponha que um cliente diga, não Ah, posso sair de casa ou terei um ataque de pânico. Um realista elemental poderá questionar por que a pessoa está em pânico ou como o pânico da pessoa pode ser aliviado, ou ainda se a declaração da pessoa é crível ou meramente uma declaração exagerada. O contextualismo funcional sugere muitas outras opções. Por exemplo, o clínico pode pensar na declaração como um fazer, como uma ação em si, e examinar o contexto em que o cliente diria algo assim. Por exemplo, há alguma coisa que você espera que aconteça ao me contar esse pensamento? Trazendo ali para a relação terapêutica, né? Um dos uhum. jeitos de avaliar isso. 2, Até de observar você a... identificar uma esquiva ali, né? Tipo, eu quero não sentir isso, eu quero não entrar em contato com isso. Sim, ou até entender se é algum tipo de mando, né, disfarçado. Então, se a pessoa espera que você, de fato, alivie aquele pânico dela Isso. e tudo mais. Então, é um dos jeitos de identificar isso. Observar a demarcação do mundo em unidades, então sair de casa igual a pânico, sem atribuir status de realidade aos eventos descritos ou sua suposta ligação causal. Então, esse é um Uhum. pensamento interessante, somente. Uhum. Uhum. Você tem os outros exemplos, né? Você quer que eu passe? Deixa eu passar. Aí. Procurar contextos ambientais em que o pânico está funcionalmente relacionado à incapacidade, como uma visão voltada para a alteração desses contextos, em vez de necessariamente tentar alterar o pânico em si. Eu só Uhum. não lembro a Ou, frase que ele usa para dar esse exemplo. Assim. o que que o cliente evita, o que que ele deixa de fazer quando sente, quando está com pânico, né? Então a gente Acho que é tipo conseguir isso.
olhar de uma maneira mais funcional mesmo, né? Tipo, não, em vez de focar em eliminar o sentimento, ou a sensação, né? Então, a gente Isso. entender quais são as consequências, normalmente. Sim, os Em quais prejuízos, alguma coisa lugares, que ele está eu lembro, relacionando com isso, né? em quais lugares você sente em quais contextos você tem crise de pânico, né? Isso. Em quais Aí, lugares? Em procurar casa contextos você sente? ambientais. Opa, desculpa. Ah, não, tipo, por exemplo, em casa ele sente isso também? Quais lugares, né? A gente, a gente vai examinando tudo, vai tentando analisar tudo. Um exame detalhado, assim, né? Isso. O 4 é procurar contextos ambientais em que o pânico não está funcionalmente relacionado à incapacidade, como uma visão voltada para o fortalecimento desses contextos. Eu acho que é algo do Uhum, tipo, contextos em que você não sente pânico, não tem o pânico, alguma coisa assim, né? uhum. Em que isso não acontece. E 5, ver essa declaração como parte de múltiplas vertentes de ação e assim procurar vertentes em que essa mesma declaração possa ser integrada a um processo positivo. E aí, se eu lembro, ele traz alguma coisa assim, do tipo, se uma criança estivesse relatando isso para você, né, o que você falaria para ela, né? Então, tentando Uhum. olhar de perspectivas diferentes, ver o que a pessoa falaria diante disso. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Como é que tá? Eu tô vendo, não sei se tá por. A maioria é de Londrina, né? Tá chuvoso aqui, tá chovendo um pouquinho. Como é que Sim. vocês estão? Tá dando para acompanhar? Como é que tá? Ou tem coisas que dá para ir passando? Como que tá para vocês? Eu acho, tô achando meio rápido. Não sei se Rápido? eu estou devagar. É que eu estava anotando algumas coisas, daí foi passando e acabei perdendo. Pode pedir Ah, para pausar, Tá tá, Tainá? Não bastante, tá, mas é bastante informação mesmo. tem problema tá. não, a gente volta, a gente pausa um pouquinho, explica de novo, lê o slide todo. Qual Mas tá parte bem. que a gente passou, que você estava anotando, que a gente passou rápido? Não, essa mesmo, né? Que dá até um passo a passo, né? Do que você vai Tá. fazer no caso. Assim. Posso voltar um pouquinho? Pode Que- voltar. Você estava aqui anotando aqui. É. Então, eu acho que é bem legal que ele vai analisando a crise de pânico de forma funcional, né? Então, quando o cliente ele está falando isso, que o cliente ele vai trazer de uma forma bem crua, né? Tipo, meu, eu tô sentindo isso, eu preciso parar de sentir isso, tá horrível, direto eu tenho isso. E a gente como terapeuta, com um olhar mais clínico, a gente vai analisando essas funções, né? O que está mantendo ou quais são as habilidades daquele cliente, né, do que ele tem, o que ele tem de déficit ou de dificuldade, Sim. ou quais são os ganhos também, né? E é bem interessante. Para não partir de que isso já é errado, assim, ruim, né? Então, assim, se a pessoa está tendo ataque de pânico, isso é ruim, vamos resolver. Vamos tirar isso da vida dessa pessoa. Só Isso. assim ela vai poder viver plenamente, né? A gente poderia ir por esse caminho, mas seria um caminho complicado, né? E aí, com Uhum. um contextualismo funcional, ele dá outras percepções mesmo. Inclusive, indo por várias vertentes, assim, analisando contextos diferentes, contexto da relação terapêutica, uma tomada de perspectiva daquele cliente em relação, sei lá, ele criança ou uma criança o que diria daquilo, né? Contextos em que existe o pânico, não existe o pânico. Então, acho que são várias formas de perguntar isso, né? Isso que eu achei interessante. Eu lembro que a gente estava comentando no dia que a gente estudou sobre esse capítulo, que a forma como ele coloca algumas perguntas, nossa, é incrível. Eu até usei nas minhas sessões assim. Eu acho muito legal, porque na ACT a gente até vai percebendo que, dependendo da forma como você pergunta, o resultado é totalmente diferente, né? Tipo, então, é uma coisa que você tem que ficar atento. Qual linguagem você usa também, né? Tipo, eu achei muito legal que o livro ele dá bons modelos de como perguntar também. Isso. Tudo bem? Passar aqui agora? Passar.
O compromisso contextual da ACT se estende ao exame do impacto dos pensamentos ou das emoções sobre as outras ações. Esse fundamento filosófico da ACT a distingue de muitas outras abordagens terapêuticas. O terapeuta da ACT enfatiza a mudança das funções das experiências privadas. Eles alteram as funções modificando os contextos em que certos tipos de atividades estão geralmente relacionados a outras formas. Acho que essa parte a gente já chegou a falar um pouquinho, né? Alguém quer falar alguma coisa dessa parte? Acho que tá tranquilo, né? Tranquilo? A visão da cognição subjacente à arte. Teoria das molduras relacionais. A RFT é uma teoria contextual funcional da linguagem e da cognição humana, que durante pelo menos a última década tem sido uma das áreas mais ativas da pesquisa analítica comportamental básica do comportamento humano. Devido ao seu foco em contextos mutáveis, a RFT é facilmente associada a preocupações práticas. Vocês já viram sobre isso? Já viram sobre a RFT e tudo mais? Como O que é para acham de vocês? RFT? Até eu estava comentando com a Mari, assim, tipo, a RFT, assim, eu não sou um expert em RFT, assim. O que eu sei, assim, tipo, é bem superficial, eu sei algumas coisas. Assim, o que estava no livro tá tranquilo para mim. Alguém estudou mais sobre isso? Que vocês têm achado, assim, da RFT? Gabi falou que acha difícil e muito interessante. Estou contigo, também acho difícil e interessante. Eu não entendi até agora. A RFT. Não entendi até agora, tô chorando. Uhum. Eu acho, é bem difícil, é bem complicadinho, assim, né? Eu admiro Não, um as negócio pessoas que... complexo, viu? É. E aqui a gente vai falar bem pouquinho, assim, mas é muito mais complexo do que o livro está trazendo aqui. Acho que ele só Sim. dá uma base mesmo, né, Mari? E aplicado à ACT, né? Porque a RFT também, hoje em dia, está aplicado a tanta coisa, eu vejo no autismo e tudo mais. Porque como diz respeito à linguagem, né? A estrutura da linguagem e tudo mais, então dá para dizer de tudo. Acho que é isso, por isso que é muito interessante, porque você percebe como que a cabecinha aqui do ser humano consegue funcionar, mas é muito, muito complexo, né? Porque dizem como que ele chama? De aspectos superiores, assim, da cognição. Então, Uhum. acaba que é muito complexo mesmo. Mas aqui Aham. vai ser o básico, não que eu acho o É. básico tranquilo, mas vai ser o básico. Aham. Eu vou já para a segunda parte, que esse dilema é precisamente a questão sobre a qual a teoria da aprendizagem de processos gerais fracassou. Skinner, por exemplo, definiu o estímulo verbal meramente como um produto do comportamento verbal. E o comportamento verbal foi definido de uma maneira que não pudesse distingui-lo de qualquer outro comportamento operante animal. Então, a RFT vem discordando um pouco de como o Skinner trouxe, né, a questão do comportamento verbal. E que a gente nem sempre aprende de forma direta, a gente faz outras relações, né? Sim. Tem várias relações, várias molduras aí que a gente pode fazer sem um contato direto com o estímulo. O Skinner morreu antes de poder se Sim, aprofundar nisso, né? Então, ele descreveu ali comportamento verbal de outras formas, né? Tá, tomando, tudo isso, responder de ouvinte e tudo mais. E contribuiu também. aí, acho que o link maior com a RFT a equivalência de estímulos, na verdade, né? Acho que essa foi a grande contribuição assim, para essa virada, assim, sacarem, opa, acho que a equivalência, então, acho que é uma dessas molduras. Mas eu sinto que o Skinner ele tentou, mas ficou vago, Sim, sim. né? E tá tudo bem, né? Como assim, a gente não precisa encarar como uma religião, né? Eu acho que Uma hora tem que acabar a contribuição dele ali também para virem outras pessoas complementarem, né? uhum. E é isso que é interessante mesmo. Então acaba sendo de uma forma bem diferente. O que toma equivalência de estímulo clinicamente relevante é que as funções dadas, peraí, deixa eu só mexer aqui para eu conseguir ler, dadas a um membro de uma classe de equivalência
tendem a ser transferidas para outros membros, né? Então, ao mesmo tempo, daí ele vai dar o exemplo do gato, né? Que vamos considerar um exemplo bem simples, que estende esse resultado para uma situação de linguagem comum. Peraí. Que pode ter consequências clínicas. Suponho que uma criança nunca havia visto a brincadeira antes. Com um gato, aprenda que as letras gato se aplicam a esses mamíferos peludos e não a outros, e que as letras gato são vocalizadas como gato, ao invés de cachorro ou qualquer outro som. Suponha que seguir a criança seja arranhada enquanto brinca com um gato. Ela chora e foge. Mais tarde ouve sua mãe dizendo: "Ó, veja, um gato." Mais uma vez a criança chora e foge. Essa ocorrência pode parecer surpreendente, porque a criança nunca havia sido ensinada a temer o som gato. Seria altamente improvável que a mesma história deduzisse o mesmo resultado. O que eu achei legal desse exemplo que ele, ele já vai mostrando várias relações, né? Primeiro com a escrita gato, depois com as letras. Peraí, primeiro com as letras. Depois ele também aprende que gato é diferente de cachorro, é diferente de outros animais. Enquanto a linguagem ela é bem complexa, né? E nesse capítulo ele vai mostrando o quanto a linguagem ela vai fazendo relações. E é uma coisa, é algo interminável. A gente não tem como combater essas relações, né? Então né? a gente. Quando a galera estudava a equivalência de estímulos, pelo que eu lembro, assim, né, gente? Faz tempo que eu não tô lá na faculdade, tendo aula com a Verônica. Mas, pelo que eu lembro, assim, eles treinavam algumas relações e aí eles foram percebendo que algumas relações emergiam, né? E aí esse termo até ficou meio para trás, porque era um termo mais metalista, assim, né? Mas eu lembro que falavam muito disso, assim, então treinou GATO, né? E depois treinou que é vocalizada gato. E de repente, Uhum. outras relações iam emergindo, as pessoas falam, mas como? Como que essa criança aprendeu, né? Isso aqui, sendo que não foi uma, uma relação ensinada diretamente, né? E aí foram percebendo que derivam, né? Por isso que é um triângulo, né? Porque são outras relações ali que derivam. E então, isso, na verdade, para quem trabalha com autismo, por exemplo, é ótimo, porque a gente entendendo, por exemplo, essa parte da equivalência de estímulos, você percebe que você não precisa ensinar todas as relações para a criança, porque ela vai derivar, né? Tem pelo Exato. menos aí 2, 3 que ela vai acabar derivando. Então, assim, é muito legal pensar que isso simplesmente acontece, né? Uhum. E aí na RFT é mais complexo, porque a gente entra lá com a questão da transformação de função, termos, assim, E tem várias infinitos, molduras, né? De várias molduras, né? oposição, de Comparação, hierarquia, de hierarquia. comparação. Então, é muito legal, porque começou ali com a equivalência de estímulo, a galera treinando uma relação, aí viu que surgiu um outro, e falei, cara, o que é isso? Né? E aí foi ficando cada vez mais complexo. Cá estamos hoje, né? Usando RFT para tudo, uma das coisas mais estudadas agora, esse tema super atual, que eu gosto, não entendo nada, e assim seguimos, né? Aham. Mas o ponto desse exemplo é que o medo do gato, do animal gato, é despertado pelo nome gato, né? Exato. Mas a função do nome oral, nesse caso, é derivado, né? Então, Sim, não precisou ser uma relação ensinada, a criança simplesmente ficou com medo de ouvir a isso. palavra gato, né? E o quanto isso acontece com os nossos clientes, muitas vezes, né? Sim. Vão Eu acho desenvolvendo outros muito. medos através da linguagem. Alguém falou? Desculpa. Fui eu, de novo, Fala falando. aí. Eu acho que uma das partes mais legais para mim é entender a individualidade dessa derivação. Porque realmente essa derivação ela depende de variáveis muito específicas dos momentos que só aquela pessoa viveu, né? Então, a chance das derivações que a gente vai ter na fala de cada paciente ser única daquela pessoa por causa daquela experiência que ela teve, né? Todos os conceitos formados, por exemplo, de estímulos que para a gente seriam neutros, mas para aquela pessoa definitivamente não é, né? Por aproximação, por correlação temporal, por vários Uhum. motivos, né?
torna cada paciente literalmente muito único. Uhum. Sim. Não tem como a gente fazer avaliações completamente genéricas de intervenções por causa disso, porque a derivação de cada um depende dos fatores dos quais no aprendizado ninguém teve controle. Foram Uhum. coisas que estavam próximas, então, tipo, ninguém literalmente precisou programar o ensino dessa criança a ter medo de gato, né? E ter medo da palavra gato, ter medo do sonoro gato, né? Da E, fala Fer, gato. o quanto isso é incontrolável, depender de onde você É, está. Eu pensei num exemplo assim, sei lá, a criança foi mordida por um cachorro, mas aonde ela foi mordida tinha um pé de laranja, um carro vermelho passando, e aí de repente você vai ver a criança treme, sabe? Tem respostas ali por ver o carro vermelho, por comer laranja, por sentir o cheiro da laranja, daí e assim não foram relações que criadas instantaneamente ali por conta da mordida do cachorro, mas estava ali. E aí entrou no bololô, aí já era, né? sim. Que é Tem muito aquela do que a gente fala brincadeira, de intuição. isso. E aí a intuição é isso, na verdade. São os É. estímulos que seriam neutros para várias pessoas, mas que estão relacionados a eventos da sua vida que quando você bate o olho nele te dá uma sensação automática. Você fala, ai, não Que gostei dessa você pessoa, né? E é por isso. né? E daí, às vezes, caçando um pouquinho no passado, você fala, poxa, ela sorri igual uma pessoa que foi muito cretina comigo. Uhum. Ela tem o mesmo sotaque. Ela, sei lá, Mesmo cheiro, eu às já vezes, vi, né? né? Eu já vi, tipo, o formato da sobrancelha. Eu tenho questões com pessoas que têm formato de sobrancelhas específicos por causa de filme que eu assisti na infância. Eu tinha medo de uma tia da minha mãe por causa disso. Ela era um amor, perfeita. Mas a É. sobrancelha dela me dava medo, o que é completamente... Interessante, né? É, então, Eu tinha isso com torna... pessoas com sardas, eu associava a vômito, olha que coisa mais absurda. E aí, toda vez que eu conheci uma, para quem não sabe, eu tenho emetofobia, morro de medo de vômito, de boas. E eu via a pessoa com sarda, eu ficava meio assim, ai meu Deus, essa pessoa vai passar mal. Olha que coisa mais absurda. A Fer que convive intimamente comigo sabe que, assim, cabeça pirada, assim. E Sim. aconteceu, como que eu fui relacionar isso? Não sei, será que alguém um dia que tinha sardas passou mal perto de mim? Talvez, Nem mas... sempre precisa ser dessa forma, né? Nem O sempre precisa ser aprendizado. dessa forma. Então, não sei de onde veio, mas eu sei que acontece. Aí tem aquela brincadeira assim de fala a primeira coisa que tá vindo na sua cabeça. E aí você vai falando a primeira de novo, né? Então, se eu falar aqui branco, né? Ou se eu falar leite, alguém pode falar branco, outra pessoa pode falar vaca, sabe? E assim, tipo, a gente vai, cada um indo pra um lugar, fazendo as próprias relações ali na cabeça, né? Meu, uma pira isso, viu? É. Aí é muito legal, né? Pensar realmente no quanto cada pessoa é única nesse sentido, porque ninguém vai ter as mesmas relações. A gente tem relações aprendidas, gerais, que foram programadas e ensinadas, mas dali para frente é cada um por si. Ninguém tem igual. E é muito Uhum. legal pensar nisso. Sei lá, É legal eu tenho uma pensar filha. nisso no contexto terapêutico também, porque às vezes você está tentando fazer uma relação ali específica, mas você não sabe o quanto o teu setting terapêutico está interferindo naquilo, o teu tom de voz, a tua roupa, aquilo que você falou, meu, reverbera de formas que você não tem controle, na verdade, né? A gente não tem controle, é o processo clínico todo. Sim. Exato. É isso aí. O enquadramento relacional é um comportamento aprendido que apresenta três propriedades principais, sob o controle contextual arbitrário: implicações mútua, implicação combinatória e transformação de função de estímulo. Acho que isso a gente já falou bem, né? Tipo, Eu acho que dava para ler, porque pelo menos eu para acho ler? complexo, assim, entender o que Então exatamente é a beleza. implicação mútua e tudo mais. Implicação mútua significa que uma relação aprendida em uma direção também implica para outra a direção oposta. Se uma pessoa aprende em um contexto particular que A se relaciona de uma forma particular com B, então isso implica algum tipo de relação entre B e A neste contexto. Uhum. Por exemplo, se uma pessoa aprende que umidade é o mesmo que molhado, essa pessoa irá derivar que molhado é o mesmo que úmido. E se uma pessoa aprende que Paulo é mais alto que Pedro,
ela também irá entender que Pedro é mais baixo que Paulo. Uhum. Então, também acontece essa relação mútua, né? Isso. Que ela aprende o inverso também. Tranquilo, Tec? Implicação combinatória, né? Que é a outra parte. Realmente é bem importante. Implica que relações mútuas podem sim combinar. Se uma pessoa aprende em um contexto particular que A se relaciona de forma particular com B e B se relaciona de forma particular com C, esse arranjo também implica em uma relação entre A e C neste contexto. Por exemplo, a pessoa é ensinada em determinado contexto que Mike é mais forte que Steve e cara mais forte que Mike. A pessoa irá derivar que cara é também mais forte que Steve. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome certo, então tá, vai indo. Se você precisa movimentar um móvel pesado e sabe que Mike é bom nisso, você irá derivar, considerando a informação dada anteriormente, que Steve será menos útil e cara será mais útil. Por exemplo, é bem interessante isso, porque eu, por ser alto, sempre me dou mal nisso, na hora de fazer mudança. As pessoas relacionam que tudo bem, pode se relacionar que eu sou mais forte, mas as pessoas esquecem também que as minhas costas ficam bem pior, por ser alto é pior também para carregar. E eu sempre me dou mal por ser mais alto. É bem interessante, né? Que as pessoas vão fazendo essa relação. A Gabi trouxe que uma pesquisadora preta tem pesquisado sobre a construção e a manutenção do racismo a partir da RFT. É bem incrível. Ela fala sobre isso do A mais B. Posso mandar depois. Nossa, eu esqueci o nome dela. Eu sabia quem era até um tempo atrás. Porque É ela a orientou. Tácita? Eu acho que é Tácita, isso, é a aqui, ela Tácita. colocou Tácita. Ela é Pronto. maravilhosa, É bem gente. legal isso que ela fala sobre racismo. Com Então, certeza. foi isso, esse estudo da Tácita que me despertou um interesse legal numa aula de RFT, assim. Legal, Uhum, Gabi, gostei. sim. E vai Para a gente ver as fazendo aplicações da RFT, né? Puxa. Isso. E dá para fazer muitas relações, né? Da forma como é apresentado. Uhum. Então a RFT chama isso de moldura de coordenação. Uma criança, peraí, deixa eu só tirar aqui. Uma criança é exposta a milhares de exemplos de nomeação. Se a mãe é mamãe, então apontar para ela quando ouve onde está a mamãe, provavelmente terá a aprovação de adultos que estão por perto. Igualmente, se cachorro, é lido como um cachorro. A aprovação é provável. Então, segundo as perspectivas da RFT, enquadramento relacional é a característica definidora essencial da linguagem e da cognição superior. Um evento que tem efeitos porque ele participará de um enquadramento relacional é um estímulo verbal, um estímulo simbólico. Tranquilo até aqui? Não super tranquilo, mas tá dando para entender? A gente está falando isso da RFT, a Gabi trouxe isso da Tácita, eu lembrei que tem aquele vídeo que eles fazem com as crianças, que é um experimento com uma boneca preta e uma boneca branca. E aí eles perguntam para as crianças Eu assim, lembro disso aí. qual que é a boneca boa, qual que é a boneca ruim? Né? Qual que é a boneca, tudo usando, né? Olha lá, a Gabi lembrou também. É muito assustador, né? Porque, assim, todos aqueles, né, adjetivos que são ruins são atribuídos àquela boneca preta, né? E a branca são os adjetivos bons. Então, assim, e a RFT explicaria um pouco dessas relações, mas é meio perigoso porque a nossa cabeça faz ainda não, né? A gente assume como verdade, né? Vamos colocar. Sim. Né? E ali, eles são crianças, sabe? Crianças pequenininhas, Sim. tipo, de 5 anos respondendo isso. Aham. Então, o quanto essas relações já não foram criadas, assim, é uma criança que está, de fato, questionando isso. Ela realmente só pensou assim, a boneca preta é ruim, entende? É só o que foi colocado, Sim. né? Tipo, ela tá seguindo aquilo que é colocado socialmente. Bem assustador mesmo. Quer que eu Né? leia? Pode ser. O papel das características contextuais. Os pesquisadores da RFT descobriram que as molduras relacionais são reguladas por duas características contextuais distintas.
o contexto relacional e o contexto funcional. O contexto relacional determina como e quando os eventos estão relacionados, e o contexto funcional determina quais funções serão transformadas em termos de uma rede relacional. Por exemplo, na sentença, Sara é mais esperta do que Sam. As palavras mais esperta do que provavelmente funcionam para que a maioria dos leitores estabeleçam um contexto relacional de comparação entre Sara e Sam. No entanto, a manipulação do contexto relacional tem limitações importantes em muitas outras situações comuns. Como as molduras relacionais são aprendidas e arbitrariamente aplicáveis, é impossível controlar o contexto relacional tão plenamente a ponto de evitar que as relações inúteis sejam derivadas. Exatamente o que a gente está falando, né? Então, não é controlado. Quando vê, já foi, já criou a relação e aí pronto. Alguém tem algo a acrescentar disso? Tá tranquilo? Podemos ir? Tem que a gente... É o quanto a gente vai fazendo essas relações mesmo, né? Vai mudando conforme... Bom, é só para dar um exemplo, assim, não sei se vai ser um bom exemplo, mas eu vou tentar. Por exemplo, eu lembro que teve, não sei se eu acho que todo mundo passou isso, teve uma fase, a fase emo, por exemplo, tipo, e era interessante que aquilo virou um padrão de beleza naquele período, naquele tempo que eu estava no colégio, e era interessante. Eu tinha um colega que antes ele parecia que ele não era o padrão de beleza do momento. E depois que entrou a fase emo, ele começou a daí fazer chapinha e tal, fazer as coisas. E aí ele começou a ser super interessante. E é interessante, né, que tipo, era o mesmo estímulo, a mesma coisa, mas só que você viu que colocaram outras funções e tipo, quanto à aprendizagem, o que é bonito também foi aprendido depois. Mudou Isso. total. Quando a gente fala desse, né, responder relacional e tudo mais, a gente sempre parte de que existe um contexto relacional também que determina como essas relações vão sendo criadas, né? Nesse sentido, aí era padrão de beleza é O que ser que vai emo, ficar em né? evidência, né? E aí as outras coisas vão se criando, se relacionando a partir disso aí também, Eu né? achei Precisa desse legal. contexto também, Achei interessante né? o quanto que mudou. A topografia ficou com uma outra função, tipo, ficou bem diferente. Legal. Tudo é um exemplo de como é construído também, né? Tranquilo até. Então não tem como você inibir o contexto relacional, né? Tipo, a gente sempre vai estar fazendo relações. Então, se você tentar barrar a linguagem, é inevitável, não tem como você barrar as relações que a gente vai fazer. Então, por isso que parar de tentar sentir medo, ou parar de tentar sentir alguma coisa, ou pensar em algo é inevitável. A Uhum. gente está fazendo relações o tempo todo. Sim. Tranquilo até aqui? Boa. É, Tô dando uma você olhadinha quer... no tempo, agora são 5:08. Como que a gente tá aí de Deixa eu slides, ver. de texto? Até às vezes por isso. Deixa eu ver. RFT vai ter um. Deixa eu ver. Ah, e já tá entrando. Então, de boa. A gente parou aqui? Isso. Mas aí pode passar. Beleza. Por exemplo, os números pistas para levar crianças a derivar que não são tão atraentes, merecedoras de amor, inteligentes ou dignas como poderiam ser. Não existe. Ah, isso é legal. Não existe um processo chamado desaprendizagem. Depois que uma criança deriva, não sou merecedora de amor. Essa impressão estará estranhada no indivíduo para sempre, pelo menos em certa medida. No entanto, o contexto funcional determina o impacto da resposta relacional. E isso, felizmente, é muito mais fácil de regular na maioria dos casos. Legal isso de perceber que não existe desaprendizagem, né? É. E daí a gente parte para outras estratégias quando a gente entende, né? Isso. Então, que o pensamento é uma faca de dois gumes e pode ser perigoso quando colocado a serviço de não pensar sobre alguma coisa. Pensar menos sobre alguma coisa ou pensar apenas de uma maneira, o que é logicamente útil, não é necessariamente o mesmo que psicologicamente útil. Uhum. As intervenções da ACT com frequência envolvem informações psicoeducacional,
sobre conceitos centrais da arte, com o objetivo de elaborar uma rede relacional diferente ou limitada em intervenções de flexibilidade cognitiva. São uma matéria-prima comum. Uhum. Deixa eu Quer que eu ver. vá? Eu acho que a gente falou disso aqui já, dessa parte. O que você Tranquilo acha? passar, gente? O que vocês acham? É que tem uma parte bem interessante desse slide que é também o comportamento verbal ali, que a gente vai falar um pouquinho. Que é esse meio, assim, né? Acho que vai dizer que não existe desaprendizagem e vai dizer dos outros meios que a gente usa, então, para contornar isso, já que essa impressão no ser, de, tipo, por exemplo, eu sou mal, não vai sair, o que que eu vou fazer, então, com essa sentença que vem na vida da pessoa, né? Então, o exemplo que ele traz é, se o pensamento eu sou mal cria confusão e produz um efeito negativo, não há nada de errado, em princípio, no fato de acrescentar formas verbais a um pensamento habitual, como eu estou tendo pensamentos de que eu sou mal, ou eu sou mal, ou então eu sou mal, exceto quando eu não sou. Então, em nenhum momento você tira a expressão eu sou mal, né? Mas você usa ela de outras formas ali. Podem ajudar, né? Funcionalmente daí na vida da pessoa. Nenhum desses acréscimos irá apagar o eu sou mal, mas pode alterar o seu impacto funcional, expandindo o conjunto de respostas relacionais que ocorrem e que são relevantes para isso. Tipo, pensar que eu sou mal não precisa guiar a tua vida. Você pode pensar que você é mal e ter uma vida boa. Porque E você ser vai ser bom mal também. dentro daquele contexto, né? Tem momentos em que você não é mal, então vai sendo uma coisa assim, né? É Sem uma precisar noção de mudar o acréscimo. pensamento. Opa. Opa, travou aqui, peraí. A natureza autoperpetuante do enquadramento relacional. No início da infância, a linguagem é aprendida quase inteiramente por meio do condicionamento social. Essa programação social está tão arraigada dentro do sistema de linguagem que é funcionalmente invisível. Além disso, à medida que amadurecemos durante a infância, as consequências sociais diretas e indiretas se tornam menos importantes quando a linguagem é usada para encontrar sentido, solucionar problemas e fazer narrativas. Coerência e utilidade são suficientes para manter relações verbais depois que elas são estabelecidas. Tranquilo? Tranquilo. Não tenho muito a dizer dessa parte. Vamos lá. Depois que a linguagem é aprendida, é impossível retornar totalmente ao mundo não verbal, pelo menos o que entendemos pelo termo verbal. Essa forma de pensar permanece irremediavelmente em nosso repertório relacional, mesmo que raramente se repita. Quanto mais se pensa a respeito, mais relações derivadas estão disponíveis para manter e reestabelecer determinadas redes de práticas mais novas, enfraquecerem. O ponto fraco no enquadramento relacional está associado a déficits cognitivos como habilidades limitadas para a solução de problemas ou níveis inferiores de comportamento inteligente. Interessante, né? Tranquilo também? Dá para passar? Bora então. Então fica impossível não fazer relações, né? Isso. A gente vai sempre estar fazendo. Bom, aí a gente vai pro. Aí tem uma parte bem interessante que é o comportamento governado por regras. Alguém estudou? Alguém lembra desse tema? Tranquilo? Bom, segundo Skinner, o comportamento governado por regras é um comportamento que é governado pela especificação de contingências em vez de pelo contato direto com elas. O comportamento governado por regras permite que os seres humanos respostam de formas muito precisas e efetivas em casos que a aprendizagem por meio da experiência direta pode ser ineficaz ou até mesmo letal. Por exemplo, se você for dirigir um carro, se não tiver essa questão da regra, quantos carros a gente precisaria ter para conseguir dirigir um carro? Então, a regra ela ajuda a você ter acesso às consequências de sem precisar passar por toda a contingência, né? Igual o exemplo que você tinha dado antes, Mário, né? Do não colocar
está no zoológico, não colocar a mão dentro da grade. Sim. Se você Isso, for aprender exatamente. aquilo Na marra, através das assim, né? contingências, Não vai ser você vai legal. precisar ficar sem mão. É. Então, comportamento governado por regras permite que os humanos respondam de forma efetiva a consequências, enormemente adiadas, tais como, essa é importante, ó, seja gentil com o seu tio. Daqui 20 anos ele vai lembrar de você em seu testamento. Então, ela dificilmente essa pessoa vai ficar sensível ao tio a curto prazo. Aí, com a regra, a regra vai conseguir modificar o comportamento dela no presente. Ali. Esse assim chamamos efeitos de insensibilidade. É importante porque muitas formas de comportamento clinicamente significativo exemplificam esse padrão. Comportamentos tanto privados quanto públicos persistem apesar das consequências negativas, diretamente experimentadas ou do seu potencial. Então, assim, um problema que pode ter da regra é você não ficar tão sensível ao que está acontecendo, às contingências, à relação. Às vezes você tem uma regra X que naquele contexto Y ela é prejudicial. Ou por você estar sob controle de uma regra ali, você acaba não notando que naquele momento precisa de um outro comportamento. Sim. Aí tem diferentes formas de regras, né? De cumprimento das regras. Daí eu tenho plies, envolve uma regra verbal baseada na história das consequências para as correspondências socialmente monitorada entre a regra do comportamento anterior. Por exemplo, o pai diz ao filho: vista um casaco, está frio lá fora. Se a criança responder com base em uma história de cumprir regras para agradar ou desagradar o pai, e não neste caso para ficar agasalhado. Isto é um plies. Então, é bem legal isso, porque assim, qual que foi aquele termo que você usou, Mari, hoje? De ser Personal organizer. um personal organizer. Qual que é o problema de ser um personal organizer? Porque às vezes o cliente ele pode estar se comportando por plies. E ele pode estar seguindo a regra por quem está orientando é o meu personal organizer. Então, Sim. em vez de você orientar ele, ou dele conseguir ficar sensível ao contexto, ele vai seguir porque você está falando, porque você está pedindo. E aí o problema se mantém, porque lá fora ele não vai conseguir discriminar tanto o contexto. Vai Eu tenho uma simplesmente... curiosidade, assim, vocês já tinham ouvido falar nesses termos dessa parte do texto? Compliance, o tracking? Assim, porque eu achei muito novo, assim. Compliance, né? Compliance, na verdade, eu tinha visto em épocas que eu estudava mais sobre autismo e tudo mais, mas aqui, dessa forma, né, comportamento governado por regras, não. Então, foi muito diferente, assim. Não sei como que foi para vocês ler essa parte, assim, mas eu não estava muito em contato com esses termos, não. Mesma coisa, estou vendo umas cabecinhas balançando, eu acho que todo mundo também, tipo, realmente, nunca tinha visto. É novo. É novo, né? Então, assim, Então, estamos assim, aqui. e tomar cuidado. Então, assim, é mais sobre cumprimento é mais sobre controle do social, né? Então, ele está mais sob controle do pai, de escutar o pai, ou aquela pessoa que segue o que o patrão fala, tipo, de forma certinha, tem que ser daquele jeito, ele me falou para fazer assim, então vou fazer assim. Às vezes ele está gastando uma energia fazendo daquele jeito, e um outro jeito mais simples, mais efetivo, ele poderia fazer, mas não, ele está sob controle do patrão. Né? O exemplo de baixo aqui do terapeuta, vou ler e daí eu vou comentar. No nível clínico, pode ocorrer pliance quando o cliente faz alguma coisa para agradar o terapeuta, para parecer bem ou para parecer estar certo aos olhos dos outros, mas na realidade não possui o comportamento e a sua associação a valores pessoais. Pliance tende a ser relativamente rígida, em geral predominando em pessoas com padrões comportamentais inflexíveis. Assim. Isso, O cliente realmente quer tirar 10 na terapia, né? Então ele vai isso.
sai e fala, não, eu fiz tudo aquilo que você falou, melhorei demais nisso aqui e Uhum. tudo mais. E aí você vai ver, não foi o que você falou, né? Você não aconselhou aquilo, ou na verdade nem é aquele comportamento que você está esperando do cliente, mas ele acha que sim. Então ele vai ali e fala de uma forma como se fosse te agradar, Mas né? se Ou tenta você... estar bem para você, assim, minha terapeuta vai ficar feliz se eu chegar e falar que eu tô bem, né? E aí, enfim, pode Uhum. esconder alguns sentimentos porque vai agradar melhor, assim. Mas se você está naquela função de personal organize, você acaba nem percebendo isso. Sim. Porque ele está seguindo. Você está orientando, ele está seguindo, está rolando. Então, esse que é o problema de você ficar muito nessa função, de ficar passando orientações toda hora. Isso. De repente, não se sensibilizar que isso pode ser um problema ali, né? Então, o Isso. cliente ele pode estar falando que está melhorando, falando que está fazendo muitas coisas legais para tirar esse 10 na terapia, mas de repente não tem mesmo comportamento, não conseguiu ainda, né? É o tracking. Ocorre quando uma regra verbal é seguida com base em uma ligação histórica entre tais regras e contingências naturais, aquelas produzidas pela forma exata do comportamento naquela situação particular. Por exemplo, se a criança mencionada anteriormente veste o casaco para se aquecer, porque no passado tais regras, visto o casaco, está frio lá fora, descreveram acuradamente a temperatura e previram as consequências de ter ou não ter um casaco, esse comportamento está baseado em tracking. Então, um Uhum. comportamento baseado nas consequências naturais daquilo, né? Parece bom, em algumas situações. É. Ou, por exemplo, às vezes, como terapeuta, às vezes você pode dar regras mais tracking, né? Tipo, já tentou conversar ali naquele contexto com, tipo, com fulano, daí para fazer ele entrar em contato com a consequência, não de uma forma diretiva, tão taxativa, né? Ou Então você... fazer pela consequência natural da coisa. Então, assim, não vou fazer porque meu Isso. terapeuta disse, mas eu vou fazer porque acho de fato importante ter essa conversa com essa pessoa. É. Você Tá? já E aí eu pensou vivo sobre a isso? consequência daquilo. É, É. isso aí. E- Então, de você conseguir fazer com que o cliente entre em contato com a consequência, fazer outros apontamentos, de não ser uma coisa tão diretiva, facilita com que ocorra de uma maneira, com que seja de um jeito que seja mais tracking, vamos colocar. Uhum. É legal pensar nessa forma de ajudar o paciente a responder, principalmente quando eles olham e falam, o que que eu faço? Nossa, é tão rotineiro. É. É, Tá, mas o que que eu faço então? E daí você... Meu Uhum. bem, qual que é as consequências? Vamos lá, o que que vai acontecer? O que que você Aham. acha que é melhor então, né? É fazer o paciente não achar, inclusive, que você que vai passar o direcionamento cravado de tudo, como se tudo tivesse uma regra exata de percurso, assim, né? É Pa- legal pensar nesse sentido também para ajudar a gente a conseguir passar esses direcionamentos de uma forma que vai ser funcional para a pessoa, que vai Isso. realmente ser uma decisão da pessoa em relação àquilo, que vai estar alinhado de acordo com as coisas que ela quer, as consequências que ela quer daqueles eventos, daquelas pessoas, daquela situação, né? Eu acho muito da hora pensar nisso, principalmente nesses É, momentos do e sim. aí, o que eu faço? aham. E até um paciente que ele está muito acostumado com o PLAS, que é o anterior, dificilmente ele vai ter consciência do que ele quer, do que ele gosta, do que... Então, quando você deixa de uma maneira mais tracking, você consegue fazer com que ele se conheça mais, né? Confie mais nas suas experiências, né? É, deixa eu dar uma olhada. Estamos em 5h24. O que que você acha, Vini? Seguimos Acho esse, que dá para terminando o falar, tracking? acho que dá para falar últimas, ou não. Deixa eu ver. Eu não sei, porque ainda tem Só um terminar pouco, a né, dos última. impactos. Beleza. A última seria esse. Nossa, eu tenho dificuldade de ler inglês, mas vai Não ser tem esse problema, vamos último, lá. tá? Esse último é mais é como se fossem os valores, né? Por exemplo, eu estar falando com vocês aqui agora.
eu estou sob controle de um valor meu, que eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um profissional que consegue se comunicar melhor. Então, é um valor que altera o meu comportamento no presente, que para mim seria muito mais fácil eu me esquivar daqui, tipo, e não entrar em contato com alguma apresentação. Então, é um comportamento governado por regras que altera em que medida algum evento irá funcionar como uma consequência. Em termos clínicos, ele fornece incentivo verbalmente formulados para o cliente se comportar de uma forma particular. Existem dois subtipos: argumental, essa parada aí, formativas estabelecem novas consequências. Por exemplo, se ouvir a palavra bom é reforçador, então aprender que a palavra bueno e bom também significam, também bom, podem estabelecê-las como reforçadoras também. Alteram a força de uma consequência funcional existente. Então, os anunciantes usam essa forma de comportamento governado por regras quando tentam evocar verbalmente sensações que seus produtos podem produzir. Você não está com fome de um Burger King agora? É uma das principais fontes de motivação para adultos, e é importante fazer um bom uso delas na terapia. Por algum motivo, isso me lembrou Operação Estabelecedora. Eu tinha até falado com você, né, disso. Eu tenho tentado pensar onde que está mais ou menos a diferença, porque quando ele fala dessas duas formas, né, formativa e motivadora. A motivadora me lembra isso, assim, que vai alterar ali o valor do reforço, mas nesse caso parece que é o que altera a consequência, assim. Eu estou um pouco confusa em termos Ele de dá uma conceito, assim. sugestão, igual do Burger King, ó. Você não está com fome de um Burger King agora? Tipo, como se fosse uma regra ou algo que ele fala para mudar a função no presente. Às vezes você nem estava com fome e ele coloca. Sim, Eu pensei será- em autocrítico também, verdade. Verdade. porque, tipo, ameniza ou aumenta, né, teoricamente, o estímulo reforçador, a consequência. Mas eu Isso, pensei tem a em ver com operação aumento mesmo. estabelecedora também. É, Verdade. Então, e aí eu tô meio confusa, assim, de onde estaria a diferença disso, É, sabe? Mas ali na frente, eu acho que no próximo slide, posso ele passar? fala, pode passar, só para eu conferir o negócio, acho que fala também de, Opa, eu esse acho que não é aumenting esse, aí é não. sobre coisas tardias, não é? Aqui, ó, ficar sob controle de consequências tardias. Assim, confesso que eu fiquei um pouco confusa com essa parte, assim, do livro. Não sei. Bom, temos poucos minutos. Eu quero saber se por vocês a É, gente encerra ou por vocês a gente continua esse finzinho no próximo e assim vai indo. O que vocês preferem? por mim, realmente, tanto faz, assim. Que eu tenho um compromisso só às 6, então. eu acho que é melhor a gente parar por aqui, ó. Deixa eu ver. Nesse último mesmo. Até que igual a gente fez hoje, sabe? Tipo, não tem, acho que não atrapalha a forma de conduzir. Ah, e tem um outro problema. Os capítulos são bem gigantes, né? Uhum. Então, assim, eu acho que até no começo, até peço desculpas a você, eu acho que eu estava muito sob controle de cumprir o capítulo, de terminar. Acho que é por isso que até que acelerou, assim, bastante. E o 3 é maior, né, Maris? O 3 ele é maior, bem maior. Então, Assim. o Esses 3 têm 20 páginas, os três têm umas 40. Sim, eu tô. o 3 eu Então, acho legal a gente dividir, não é? acho que é bom a gente já partir de que a gente vai precisar dividir sim. Porque daí a É. gente não se apressa, trata dos assuntos com calma. E assim, se ficar para um próximo encontro, a gente usa uma parte do próximo encontro para tratar disso, para também não passar dos assuntos, né? Por exemplo, esse termo, eu acho difícil para a gente discutir agora em 2 minutos e sanar ele, porque eu É. realmente achei uma coisa complexa. A gente pode, se ficar bom Pode para todo ficar algo mundo, muito começar daí. jogado, né? Vocês acham, gente? Sugestões são bem-vindas.
Ótimo. E não achei que ficou corrido Não? no começo. Não. Ah, que bom. Mas eu tava sentindo isso. Ansiedade, viu? É, não é. Mas que bom. Eu também sou meio acelerada, então. É. Pode ser isso. Gabi disse ótimo show, Otávio também acho bom. Então, acho que a gente segue assim, né, gente? No próximo a gente começa daí, cena esse assunto, ou cria mais dúvidas sobre ele, mas passa por ele, e aí entra no terceiro capítulo. Beleza? Fechou. Show, gente. Muito obrigada. Foi legal, gostei, viu? Obrigada a vocês, foi ótimo. Foi ótimo. Epa.